Olá, meu nome é Sandra Mateus, mas isto você já sabe. O que não sabe é que no episódio de hoje nós temos aqui o rap na sua forma mais pura. Ritmo, arte e poesia. Eu podia ficar aqui a falar-vos muito sobre o nosso convidado, mas eu acho que assim que virem o rosto já saberão de quem é que nós estamos a falar. Senhoras e senhores. Por favor, bem-vindo ao GDM. Então, como estás? Tudo bem, Sim, sim. relaxado, tranquilo. Gosto disso. E vou aproveitar para fazer-te já a primeira pergunta, que é a minha curiosidade. Nós já tivemos um café, vocês já sabem. Nós nunca viemos cá ao estúdio sem o café. Gostaste do café? Gostei, mas já foi o meu terceiro café do dia. Epa! Já A estava produção tem que ver isto, está bem? agitado. Mas Por isso que eu pedi uma batanada. Pedi uma batanada para dar já era o terceiro do dia. Ainda bem que assim, quando chegar o momento das rimas, já estás mais... já tô Exatamente. elétrico. O que eu quero saber é, e quero partilhar aqui com as pessoas, nós conhecemos-te, Jadem, da rua, do rap, das redes sociais. Quem é o GDM MC fora deste contexto de trabalho? Isolado da arte? Ou não existe um GDM antes disso? Como é que tu te tornaste nisto que hoje vemos? Ok. Existe, claro que existe o GDM fora disso. Eu acho que existe um GDM, antes do GDM existe o Wellington. Meu nome é Wellington, que então, antes de tudo acontecer isso tudo, esse freestyle, essa música, existe a minha pessoa que surge também a música e tal, mas existe uma pessoa muito que tem muita fé, uma pessoa muito sonhadora. O Wellington é uma pessoa muito sonhadora, desde pequeno, sempre muito sonhador, sempre pensei em coisas grandes. Primeiro pensei em ser jogador de futebol, né? Acho que a maioria dos brasileiros tem esse sonho de ser jogador de futebol, mas igual eu já te falei, Exatamente. A música entrou muito cedo na minha vida, né? Então eu não consigo assim dividir muito o Wellington do GDM, mas existe sim uma diferença. O GDM do freestyle às vezes é muito um personagem assim, Exatamente. porque é mais alegre, mais extrovertido, mais brincalhão, né? Porque isso também foi uma adaptação que eu fiz para as rimas, então eu percebi que eu tinha que ser essa pessoa. Exatamente. Então o Wellington ele é mais introvertido, mais pensativo, mais calmo, bem mais calmo, bem mais tranquilo assim, chill. Quais são os sonhos do Wellington? Meu sonho maior já, assim, eu já cheguei até a falar que eu esteve conversando com uma amiga esses dias e ele me perguntou qual que é o seu desejo assim maior, qual que é o seu sonho maior. Eu acho que eu não tenho muito esse pensamento de ser muito grande, assim, de ter um sonho grande, assim, mas a minha vontade mesmo, meu sonho maior, o que eu penso mesmo, é poder viver da arte e ensinar isso para os meus filhos, a poder passar isso para eles, a ser quem eles querem ser. Exatamente. Então, dar esse exemplo para eles, sabe? Porque eu fui ensinado a que eu tinha que estudar e trabalhar e minha vida ia virar um trabalhador da obra, por exemplo. Então, eu não tive essa oportunidade de aprender, você pode ser o que você quiser. Então, eu comecei a ter isso com quase 30 anos, ser o que eu queria ser. Então, a minha vontade maior mesmo é ter esse sonho de passar isso para os meus filhos e que eles podem ser o que eles quiserem, a partir deles mesmos e tal. Eu gosto muito de algo que trouxeste aqui, que é, tu até antes dos 30 ou perto disto não tinhas a noção de que podias ser aquilo que quisesses. Yeah. Porquê? O que é que está por trás disso? Eu acho Em que que é que isto se traduz? Não vias oportunidades ou portas? Em que é que isso se traduz? Eu acho que é tudo relacionado à forma que você, a realidade que você nasce, que você cresce no Brasil, por exemplo, se você nasce numa família pobre, eu vim de uma família muito pobre, então a gente não tinha a oportunidade de pensar em viver de arte. Se eu era novo, se eu falasse meu pai, vou fazer arte, meu pai ia me pegar um cinto e vai. Sim. Vai trabalhar, menino. Tipo, não tem essa chance, essa possibilidade de ser artista. Tipo, quem nasce na periferia, ainda mais no interior, que eu venho numa cidade interior, que ainda é mais difícil ainda, não tem muito contato com a arte, assim, então é muito difícil, é complicado. Pois, e sair disto, imagina. Tu tiveste algum episódio que te fez acordar
Sim, sim. Homem, se tu não saís daqui, nunca mais sais. Estás a Yeah, ver aquela yeah, luz yeah. ou força que sentimos? Não sei, não é? Pergunto, mas Sim, sim. como é que foi esta transição? Olha, eu acho que eu não consigo, a minha realidade não me Yeah. permite, e de repente, olha, agora eu vou, eu creio, eu sou um Yeah. homem de fé. Como é que é esta transição? Como é que... Isso começou, tipo, há uns 7 anos atrás, como eu disse pra você. Foi algo que começou a mudar dentro de mim, que eu tava, tipo, eu trabalhava até aqui perto, que eu te falei. Exatamente. E eu comecei a ouvir muito rap, assim, de novo, assim. Eu tinha ficado um tempo, assim, meio que distante da cena do rap, assim, por causa disso, que eu tinha abandonado, porque eu não tinha condições. Então, só que eu nunca abandonei totalmente. Eu sempre escrevi, sempre fiz música em casa, sempre tive uma viola, um violão e tocava. Boa. Só que eu comecei a ouvir de novo e eu conheci um amigo meu, um amigo que Do foi rap também? que ele era envolvido com a cena do rap, do grafite e tal. A gente começou a trabalhar junto. Daí a gente começou a se envolver e conheci ele, e brasileiro também aqui, imigrante. A gente começou a trocar ideia. Até que eu falei pra ele, mano, sabia que eu faço rap também? Ele falou, sério, mano? Daí ele me colocou um beat lá no computador, faz um freestyle aí. Daí eu, sério? Aí eu fiz um freestyle, ele me olhou pra mim e falou, mano, você tem que fazer isso, cara. Você nasceu pra fazer isso. Daí aquilo mudou meu pensamento, assim. Aí eu falei pra ele, sério mesmo? Você acredita nisso? Ele falou, mano, vai em frente. Foi a primeira pessoa que me deu um Santiago, Bruno Santiago. Ele é a primeira pessoa que me deu essa... Aí eu falei, eu comecei e voltei, eu já estava naquela necessidade de me expressar. Sim. E eu comecei e voltei a escrever de novo, e colocava um beat, ficava escrevendo e tentando melhorar a minha escrita. Ficava horas escrevendo, fazendo freestyle. E foi ali o primeiro, tipo, e eu vi que eu estava levando uma vida muito que eu não queria, tipo, trabalhava 6 dias por semana e não tinha o retorno que eu queria, que não era só financeiro, mas um retorno de vida mesmo, de situação de... Tu te identificas com aquilo que estás a fazer e sentires que estás a viver a vida que Sim, querias que você estava vivendo, não só sobrevivendo, né? Tipo, eu tinha um filho, quase não tinha tempo com meu filho estava crescendo, meu filho já estava crescendo, eu não tinha tempo com meu filho. Quando eu tinha folga, eu estava morto, não conseguia fazer nada, estava cansado, né? Então, aquilo me deixava muito cansado fisicamente e psicologicamente, né? Tipo, como assim eu trabalho 6 dias por semana e ainda não tenho condições financeiras, não tenho uma condição psicológica, estou totalmente arrebentado por dentro e por fora. Exatamente. Não é isso que eu quero para minha vida, não. E daí eu falei, mano, eu tenho que dar um jeito de mudar essa situação. E tu largaste o emprego? E foi um processo também. Né? É isso que eu quero perceber. Senão vamos aqui criar uma mentoria. Foi um processo. Larguei o meu emprego onde ganhava X. Não, foi tudo bem calculado. Okay. Foi tudo bem calculado. Tipo, aí nessa história que eu comecei a cantar, estava com tanta vontade de cantar. Depois daquele clique do amigo, começaste comecei a fazer música, então estava com tanta vontade de cantar que aqui em Lisboa acontece muita jam sessions, assim, com bandas que tocam. E eu comecei a ir nessas jam sessions e ali eu pegava o microfone em alguns momentos de pausa ali, que a banda estava tocando e soltava minha rima, fazia meu freestyle, cantava minhas letras. E eu via que as pessoas reagiam bem àquilo. Eu falei, caraca, as pessoas estão gostando, né? Deve ter alguma coisa nisso, né? Exatamente. E, tipo, aquilo me deixava ainda mais corajoso para fazer aquilo que eu queria, entendeu? Okay. Daí eu conheci, nisso de 2000, eu já tinha voltado a fazer música com aquele clique, conheci um DJ, daí a gente começou a gravar música e tal, que é o DJ Lorde Icaro, meu parceiro, que agora voltou pro Brasil, me deixou meio que sem braço. Mas vocês trabalharam juntos durante muito tempo? A gente trabalhou juntos durante muito tempo, desde o início. Depois do clique do Bruno ou depois do clique do Bruno. Depois do clique do Bruno que eu voltei a escrever. Aí só que eu ainda não vivia só de arte. A gente ficou um tempo ainda, eu e ele, gravando músicas e tal, tentando fazer concertos, pouca coisa assim, mas a gente mais gravou assim. E foi ele o primeiro contato. Eu conheci ele depois que eu percebi que eu estava escrevendo, eu precisava de alguém que fizesse beats, né, produtor. Sim. Daí a cena do skate, que eu também sou envolvido com a cena do skate, com o skate. Daí eu conheci um mano que tinha um café e ele chamou ele para tocar lá, foi um evento de skate. Daí ele veio e eu falei, mano, esse cara aí. Daí eu já pedi o contato dele, a gente se conectou e foi tipo como irmandade mesmo, cara. Ele fazia beats e eu fazia rimas. Uau, e a gente foi e começou a trabalhar junto. Só que ainda eu trabalhando, lavando o carro. E tipo,
Tu trabalhavas a lavar carros enquanto fazias o rap. Yeah. Vivias dos dois ou vivias da Não, lavagem de carro? nessa e época o eu rap vivia era só arte? da lavagem de carro e o rap era minha forma de expressão mesmo, ali que eu estava voltando a me expressar e sentia aquela necessidade de pôr para o mundo meus pensamentos. Então, estava nessa... Comecei aí. Aí eu estava contando a história do Jam Session, comecei para as Jam Session. Daí, numa dessas Jam Session, eu conheci um cara que tinha acabado de chegar de São Paulo, que também nasceu na mesma cidade que eu nasci no Brasil. Aí a gente se identificou, olhei para ele e a gente começou a cantar uma música do Racionais, que é um grupo do Brasil muito potente, assim, que marcou minha infância, minha adolescência. Daí eu fui, mano, posso cantar com você? Ele, vamos. E a gente começou a cantar a música junto. E aí eu perguntei, e aí, mano, tal, o que tal? E ele me contou a história, que tava aqui, tinha acabado de chegar. E eu falei, o que você tá fazendo para sobreviver? Daí ele falou, mano, comecei a fazer umas rimas no metro. Ele disse... Sozinho, primeiro, né? Que foi o Góis. Meu amigo Góis. Eu já tinha dito, já disse no café, eu não conheço mais ninguém que faça rimas no metro. Ele chegou, ele falou que entregou uns currículos, ninguém chamou ele, tinha um rasta grandão, né? Rastafari, grandão. Daí não arrumou nada, falou, mano, eu rimava no metro lá no... Mas ele foi muito corajoso, né? Aí ele foi sozinho pro metro, foi sozinho, chegou lá, metro Linha Verde, eu acho, Linha Verde, chegou lá e começou a se apresentar. Daí ele me falou, mano, tô indo pro metro, tá dando certo. Daí eu falei, sério, mano, tá dando certo? Ele falou, tá, vamos, você pode ir comigo? Eu, vamos, mãe. Daí eu fiz com ele, só que eu trabalhava o dia inteiro ainda lavando o carro, porque tinha filho, pagava aluguel, não queria fazer algo, dar um passo maior do que minha perna, né? Exatamente. Como diz meu pai, colocar a carroça na frente dos bois. Né? Exatamente. Então, tipo, eu tinha que ser tudo planejado, né? Já tinha família, já tinha filho, já estava tudo... Então, eu trabalhava das 10 até as 6 lavando o carro e depois eu encontrava ele às 7 na linha verde e a gente ficava rimando até às 10 da noite. Rimando. E aí começou, foi 2019. Vocês estiveram juntos durante quanto tempo a fazer isto? A gente ficou junto... Mesmo assim, uns 3 anos, assim, fazendo isso. Depois a gente começou a fazer sozinho também, que dava mais dinheiro. Sim, dá mais dinheiro e depois também já estás confiante. Já estava confiante. Uma coisa é um amigo chamou-me, outra coisa eu já estou mais confiante para fazer sozinho. Né? Teve até um dia que a gente se encontrou, daí eu, pô, mano, que tal a gente ir sozinho? Você vai numa carruagem, eu vou na outra. Ele, você tem coragem mesmo? Eu falei, tem. Uau. E ele já me punha também para ir sozinho, assim, às vezes, na frente dele, assim. Ele ficava me olhando, assim, e eu nervoso. Mano, é terrível. A primeira vez é terrível. Você não... A voz falha. Você está num lugar que você não conhece ninguém, né? Você frio chega... na barriga. Frio na barriga. Você chega ali... Boa tarde, senhoras e senhores. Dá vontade de correr várias vezes. Mas aí eu fui aprendendo a lidar com essa situação. Tipo, fui aprendendo a lidar com isso, com o frio na barriga, fui aprendendo a que tipo de rima eu tinha que fazer. Daí que eu fui criando meu personagem. Sim, aquele personagem que estava a falar. Porque quando eu cheguei começar a rimar, eram rimas mais sérias, assim. Sim. Porque eu estava vindo da cena do rap, assim, muito revolucionária, assim, consciente e tal, que abre mentes. E eu vi que não estava rendendo muito, as pessoas estavam cansadas, as pessoas não queriam nada disso. As pessoas não queriam saber nada daquilo, as pessoas estavam ali. E pronto, eu falei, mano, tem que ser algo diferente. Aí comecei a fazer rimas engraçadas. Aí as pessoas já começavam a rir, já tiravam o peso das pessoas naquilo ali, então era diferente. Já. E que é bom, que muita gente se calhar está no metro, está a caminho do trabalho, está exausta, ou está a voltar, sim, acaba por trazer ali. Mas é interessante, tu ficaste 3 anos a trabalhar com ele, quer dizer, a fazer isto. O que eu quero perceber, e eu falei um bocadinho contigo sobre isso, que é, eu olho para ti e consigo separar um bocadinho o Wellington do GDMC. Tu acabaste de dizer que a parte é um personagem que fica lá no metro, as ideias são tuas, mas tu crias ali um comportamento que traz adorno para o Wellington. O que eu quero perceber é qual era a tua emoção, o que é que tu sentias nesta altura em que começaste a fazer as rimas nos comboios, nos autocarros, paralelamente ao trabalho, que provavelmente não tinhas ainda tudo completo, não é? Que ainda tinhas que lavar os carros. Que sentimento é que trazias contigo? Era um sentimento duplo, assim. Eu lembro, ainda tenho essa lembrança ainda, que era um sentimento, uau, que
Que adrenalina, né? Porque é uma adrenalina muito louca, assim. Você tá ali rimando com as pessoas, o comboio em movimento, aquela... É uma dinâmica muito fantástica, assim. É uma coisa... Você falando com as pessoas, sorrisos, caras feias, pessoas te xingam, pessoas sorriem, Não quer pessoas te saber, agradecem. vou continuar, exatamente, Então, exatamente. tipo, pessoas, nossa, que bom, volta amanhã, mesmo horário. Então, tipo, é uma dinâmica muito engraçada, assim. Tem dias que o comboio me salvou mesmo, que tem dias, teve em carruagens de eu entrar tipo, a gente começar a rir dentro da carruagem, de umas rimas que eu fazia, de todo mundo começar a rir, eu mesmo começar a rir, não conseguia parar, a gente ficava rindo assim, não, espera que eu não me aguentei, não. A gente ficava rindo, daí eu voltava. Mas já teve dias ruins também, então era duplo sentimento, e o sentimento também, será que eu vou conseguir manter isso? E até quando eu vou conseguir manter isso? Porque eu estava trabalhando, então eu tinha esse medo. Eu lembro que eu voltava para casa com dinheiro no bolso, da rima, trocava moeda e tal, voltava com dinheiro. Uau, bom, mas até quando que eu consegui manter isso? Que era menor do que a lavagem de carro. Não, Era maior. era maior. E não largava da lavagem de carro. Eu não larguei rapidamente por causa disso. Por causa dessa insegurança ainda, de pensar que eu não ia conseguir sem ele, por exemplo. Exatamente. Tem até um verso que eu escrevi depois de algum tempo que ele foi para o Brasil, eu estou para o Brasil, que eu escrevi que eu falo, à beira do Mar Vermelho sem Moisés, para aprender a caminhar com os próprios pés. Uau! Yeah. Produção! Apanharam a rima? Daí, tipo, foi mesmo por causa dessa situação, porque eu sempre fui muito tímido, então eu tive que aprender a lidar com isso. Sim. Foi um crescimento muito grande que eu tive comigo mesmo, pessoalmente. Então, hoje, eu vou sozinho, eu sei lidar com isso, sei lidar com o não, sei lidar com a cara feia, sei lidar com... às vezes, é mais difícil para mim lidar com o elogio do que com a cara feia. Tipo, quando todo mundo aplaude no comboio, eu fico meio tímido, sem graça, assim. Nossa, gente, eu sou tímido. Aí ninguém acredita que eu sou tímido mesmo, mas Sim, é porque tu verdade. estás lá, parece Yeah. à vontade. Mas diz-me, nós estamos aqui a ouvir, estou a dizer nós, eu e a audiência, nós estamos a ouvir. Saber lidar com as caras feias. Isto em teoria parece simples, mas na prática a teoria é outra. Isto o que é em termos práticos? O que é saber lidar com a cara feia? Eu agora chamo aqui o nosso diretor das câmaras, Hildo. Vais no metro agora e faz uma rima. Como é que ele lida com as caras feias? Até podia não ser rima, podia ser o trabalho dele, filmar. O que é lidar com as caras? Como é que geres isso? Como é que começaste a gerir? Como é que foi isto de... vou com medo mesmo, não? Como É um trabalho pessoal mesmo, interior, né? Porque se você tiver dúvida do que você faz, um pouquinho de dúvida do que você faz e o porquê você faz, você vai se abater. Mas se você tiver certeza do que você está fazendo e o porquê você faz, pode olhar e falarem o que for, que você entra, faz assim e vai embora. Mano, o que ele falou é só com ele, não tem nada a ver comigo. O que ele fez, a reação é totalmente dele, é para ele e é por ele, não tem nada a ver comigo. Então, depende muito disso. Tem dia que eu estou super confiante, eu sei o porquê que eu estou ali, para quê e por que eu fui chamado para estar ali. E pronto, as pessoas falam e eu, ok, não quer que eu canto? Beleza, vou para outra carruagem e eu não sinto nada. Uau. Agora tem dia que eu estou meio desconfiado, estou com um pontinho de medo, sabe? O medo, ele é terrível. O medo, ele é... A primeira coisa que para a gente é o medo, né? Então, às vezes, você está com um pouquinho de medo e você acha que não está, mas você está. E lá no fundo tem. E quando uma pessoa te olha mal, você já sente aqui. Exatamente. Quando você sente aqui... Quando eu sinto aqui, eu já sinto que está mal. Porque quando eu não sinto aqui, eu sinto que estou bem. Eu escuto aqui, entra aqui e sai aqui. Mas quando desce para aqui, eu falo, não, tem alguma coisa errada comigo. Daí eu começo a me voltar para mim mesmo, falar, não, você lembra por que você está aqui, por que você veio para aqui, qual é o caminho que você está percorrendo, aonde você quer chegar, da onde você veio, por que você está aqui, para onde você vai. Daí eu começo a me restabelecer, fico, respira e vai. Mas é um exercício individual. É um exercício individual. Sim, vou percebendo isso no que vais dizendo. Nós temos aqui uma rubrica que nós dizemos, já estava a partilhar contigo, que é o sabor da vida. E estou a tentar ler o sabor da tua vida. Em alguns momentos pareceu-me ser fé, mas eu não quero chutar. Pareceu o quê? Fé. Ok. E parece-me que ages muito na fé. A fé é na crença que tu tens relativamente a um ser superior. Fé em ti próprio, acreditar que vai dar certo, independentemente de alguém trancar a cara ou não. Mas eu quero ouvir de ti, se tivesses que definir a tua trajetória, o que tu fizeste até agora e o que ainda vais fazer, o que te move? É a fé.
Acertei, malta. Acertei. Você foi no ponto principal, é a fé. Não ensaiamos isto. É a fé. Pablo, és testemunha, não ensaiamos isso. Não ensaiamos isso. Sem fé, É a eu fé. não tinha chegado até aqui. Não é? Eu tenho fé, não só em Deus, mas o porquê eu tenho fé em Deus, eu sei o porquê que Ele me colocou aqui, o porquê que eu estou caminhando, trilhando esse caminho. Então, já aconteceu muitas experiências no comboio experiências assim que me deixou, tipo, boquiaberta, assim, tipo, de pessoas, assim, falar pra mim, assim, senhoras de idades, assim, chegarem em mim, tipo, teve até uma vez que foi uma senhora mesmo angolana que chegou em mim, menino, não sei se acreditas em Deus, mas Deus está mandando eu te dizer que para você continuar, porque Ele vai te levar em lugares muito altos e Ele é contigo. Mano, isso, eu tava num dia muito ruim, assim, eu falei, meu Deus, eu até chorei, ela me abraçou, assim, a gente chorou junto, falei, cara, que loucura, né? E outras coisas que acontecem também no comboio, tipo, tá rimando assim, fazendo umas rimas engraçadas, mas depois uma pessoa chega pra mim e fala, não sei se, essa foi uma brasileira, não sei se você acredita em Deus, mas quando você falou pra mim, foi uma resposta que eu tive de Deus. Uma rima que você fez, que ela tava, eu nem lembro que rima que era, mas foi uma resposta de Deus pra mim. Eu tava orando sobre isso e pá, você falou daquilo, eu entendi que foi uma resposta. Falei, caraca, que loucura. Falei, que doideira, mano. Então, tipo, eu sei o porquê que eu tô trilhando esse caminho. Sei o porquê. Às vezes a gente, igual a gente falou, a gente é humano, a gente costuma olhar para o lado, tem um cisco ruim, a gente esquece de todo o oceano de beleza, de amor, por causa de um cisco de ódio. Mas faz parte também. Tu achas que as pessoas que interagem contigo, o público que consome a tua arte, percebe bem aquilo que tu queres transmitir? Ou há algo que está nas entrelinhas que tu ainda sentes que ainda há mais por entregar, ainda não estou a ser percebido como gostava de ser percebido? Depende. Tem, às vezes sim, às vezes não. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes eu percebo que as pessoas perceberam o que eu quero passar e às vezes fica na entrelinhas. Até a questão da fé, por exemplo. Igual eu falei para você, eu sou cristão, mas eu conheci o Cristo além da religião, né? O Cristo do amor, o Cristo que me amou além de tudo. Então, o Cristo que me amou sem julgamento, que me acolheu com todos os meus defeitos. Então, a minha música, se você ouvir minha música nas entrelinhas, eu falo de Cristo. Mas muita gente não percebe às vezes, mas quem conhece as Escrituras, a Bíblia, vai ver que eu estou falando ali muita coisa da Bíblia. Então, no comboio também eu faço isso também, eu vou mesclando ali entre as coisas engraçadas e as coisas da vida, da fé, de Deus, do amor, eu falo muito. Então, as pessoas acabam percebendo. E é muito interessante isso, porque as pessoas me mandam mensagem, tal, tipo, eu estava num dia muito ruim, já recebi mensagem, eu estava num dia que eu estava indo para o hospital, muito ruim, e você, através de uma rima sua, mudou meu dia, eu fui para o hospital com outra sensação, e eu sei que não foi nada de mim, né? Exatamente, tu foste se calhar um instrumento, eu sou só um instrumento, um canal, que as coisas acontecem, e por isso que eu não gosto nem de ficar falando, porque eu costumo falar que tem a carruagem do quebra-ego, assim, sabe, pra mim. Quando eu acho que eu tô muito bom de rima e tô o cara mesmo, eu entro naquela carruagem que ninguém me olha. Eu falo, entendi, Deus, então beleza, então. Não, mas percebi, é bom para estabilizar. Sim, beleza. É bom para estabilizar. Eu falei, não, beleza, eu sei que eu sou isso mesmo, se não for Deus mesmo na minha vida, não tem como não. É isso mesmo. Uau. Diz-me uma coisa, dentro da parceria ainda, tu tiveste algum tempo a trabalhar com o DJ Ícaro, depois ele foi para o Brasil, não é? Sim. Vocês chegaram a atuar mesmo como dupla? Sim, a gente atuava mesmo como dupla mesmo. Ele é DJ, então da forma antiga de ser DJ mesmo, com os toca-disco, com os pratos. Então a gente tinha esse formato de MC DJ, que a gente já cantou em vários eventos. A gente chegou a cantar no Rock in Rio aqui em Lisboa. A gente cantou em vários eventos, fez uma trajetória muito linda aqui. Tu também tiveste no Got Talent? Tive no Got Talent. Foi em 2000 e... agora eu não me lembro. A cabeça é muito... Mas estiveste lá. Estive lá no Got Talent. As pessoas consumiram. Foi muito... O Got Talent é uma experiência, assim, para mim foi boa. E ao mesmo tempo eu vi como é a televisão, né?
assim, né? Não sei se eu O posso falar quê? mal da televisão aqui. Não. Tu podes falar à vontade, eu sei que não vais falar mal. Eu Posso falar gosto da muito, e isto eu sei que já disseste que não gostas muito de elogios, mas é verdade, e percebi também um pouco no café. Tu falas com muita naturalidade, tu não falas bem ou mal das coisas, tu falas aquilo que estás a sentir. Eu acho que isso é um pouco da arte. Ok. A tua fala traz arte também. Ok. Portanto, eu não acredito que vais falar mal. Acho que vais Não. falar a pressão que sentiste, que não é... Sim, eu senti que é tudo muito, assim, é tudo muito de plástico, existe muita coisa real, que foi o que eu vi entre os artistas são todos reais ali, mas muita coisa que acontece ali é meio que já programado, Sim, né? os programas têm, Então, exatamente. até a piada que a senhora lá fazia na frente já estava escrita, ela lia, né? E eu, assim, então eu tive ali, como eu sou do rap muito consciente, assim, eu vi que, tipo, eles cortaram o que eu queria cantar mesmo na semifinal, e não deixaram cantar, então eu tive que ser meio que flexível a tudo Exatamente. isso. Então, não sei se seria uma experiência que eu iria de novo, Pois, entendeu? sim. Mas por um lado foi bom, porque eu fiquei, entre aspas, conhecido nacionalmente, né? Até em Angola, sabe? Internacional, Até é o em que eu te ia Angola dizer. teve uma página no Facebook de Angola que postaram É? meu vídeo. Depois eu fui ver, mas tinha tanto comentário. Eu falei, caraca, mano, olha, então Sou conhecida em tô Angola. conhecido em Angola. Porque, é assim, a televisão acaba por ter também essa vantagem, não é? Yeah. O digital, a televisão, levar-nos onde nós nem Yeah. fazemos ideia. E Então, ainda essa bem. parte foi boa, essa parte foi boa. Mas eu ainda tenho muito medo da televisão, confesso pra você. O Got Talent que participaste é o de cá. De cá, de cá. Tu vieste para Portugal especificamente para desenvolver a tua arte ou tinhas Não, outras motivações? não. Tu sais do Brasil e vens para cá? Não, ou... saí do Brasil, fui para Itália. A Itália estava ruim, estava numa época de crise na Itália, e eu O que é ruim? Como assim? sem trabalho, pouco trabalho, Mas não fizeste uma pesquisa antes de ir para lá? fiz Ou não, foste na foi fé? na fé, Oh, mãe foi da na fé. fé, pegou na Abraão. Adoro. É assim, se eu continuar aqui mais 1 ou 2 horas neste programa, eu daqui a pouco estou transformada. Vocês sabem que eu me inspiro facilmente. Vou na fé, Sim. pronto, demito-me também. É. Mas gosto de ouvir. Sim. Primeiro você coloca o passo e Deus coloca o chão, né? Uau. Fui na fé mesmo. Tipo, fui na fé para Itália, daí lá começou a dar meio ruim, situação meio crítica, assim, em questão de trabalho. Sim. Daí um amigo meu me enganou, falou que aqui tinha muito trabalho, daí eu vim pra cá. Aí eu dei um passo meio humano, assim, sem fé. Falei, não. Mas ainda bem que foste enganado. Ainda bem que eu fui enganado. Estás a ver? Ainda bem Deu que estás certo. cá. Exatamente, ainda bem. Não, era plano de Deus mesmo, vir pra cá. Não é? É. Tu ficaste este tempo na Itália, depois vieste para cá direto, não foste para lado nenhum. Não, vim pra cá direto em 2015, vim pra cá. E aqui começou todo um processo, sem documento e tal. Eu, minha esposa e meu filho, sem documento. Fiz alguns trabalhos, tipo, vendi chocolate na rua. Chocolate cá. Vendi chocolate, cara. Vamos recomeçar. O que é que tu já fizeste cá? Aqui foi só isso. Vendi chocolate, fiz alguns serviços de limpeza. Okay. Depois, nesse serviço de limpeza que eu estava fazendo, conheci um rapaz que era dono da casa ali, que conhecia um dono de uma lavagem, que era essa lavagem que é aqui perto. Tu disseste, sim. Então, aí ele me apresentou, falou, não, você quer precisar de trabalho e tal. Daí me apresentou o rapaz, que é brasileiro também, o dono da lavagem, e eu comecei ali, trabalhar ali sem contrato, fiquei ali Sim. de 2015 até 2019 eu trabalhei só com lavagem daí. E 2019 foi o período em que fizeste a transição desde o clique do Bruno, lembro-me. Foi, o Bruno foi o clique mais ou menos em 2017 ali, 2017. Mãe, 2017 para 2019? 2019 foi quando largaste tudo e passaste a viver da arte? 2019 foi. Eu fui, em 2018, eu fui para a Itália passar o Natal com meu filho, fui com meu filho. Daí eu já estava desesperado para viver de música. Daí, eu ainda lembro isso, quando eu voltei da Itália, fui em 2018, dezembro, tipo 25 de dezembro, e voltei tipo os primeiros dias de janeiro. Sim. Voltei em 2019, daí eu falei, até no final desse ano eu vou estar vivendo de música. Daí... Era
Este clique. Agora vamos Foi. ter uma fórmula. Boa, 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 boa. E até eu Tu disseste para ti mesmo? disse isso para mim mesmo. Quando eu voltei da Itália, Mas o que é que te motivou? não sei, foi a fé e essa necessidade de viver disso. Estava muito grande dentro de mim. Eu tive uma certeza tão grande que isso ia acontecer, tive uma certeza tão grande que eu cheguei a pensar. Nessa época eu estava vivendo divórcio já, estava separando da mãe do meu filho. E então eu estava meio que morando sozinho, ficando com meu filho de fim de semana e tal. Sim. Então eu meio que entrei no modo de... Eu cheguei a pensar, eu te juro, mano, eu não volto mais para trás. Ó, quando deu o clique, daí, ó, vou te contar agora como que aconteceu. Eu estava trabalhando, lavando o carro, daí nessa semana eu tinha batido um carro. E eu não tinha carta de condução, não tinha nada. Aí meu patrão falou, que já era outro patrão já, falou, você bateu o carro, esse mês eu não vou conseguir te pagar, vou ter que cobrir os custos. Daí, tipo, meu chão caiu, né? E nesse eu já estava rimando à noite com o rapaz. Exatamente. Tudo aconteceu meio que no tempo certo. Exatamente. Eu já estava rimando à noite, já vi que dava certo. Daí ele falou, isso foi 11 horas da manhã, ele me falou. Eu fiquei, tipo, sempre fui muito calado, de não falar muito, de não reclamar. Falei, nossa, e agora, né? Baixei a cabeça, fui almoçar, liguei pro Góis, o rapaz estava rimando comigo, falei, mano, eu vou meter o pé do trampo, meter o pé do serviço aqui e nunca mais vou voltar. Você tá comigo? Ele falou, tá, mano, vambora, sai dessa... Não ia falar palavrão. Sai disso aí. Sim. Daí eu encontrei ele, a gente passou o dia junto ali e foi daí que eu decidi, nunca mais voltei. Desde aquele dia, nunca mais eu tive um patrão que não fosse Deus. Uau! Já são 7 anos. Então, há 7 anos. Há 7 anos. Tu vives da música. Vivo da música. Quando digo da música, não é royalties, é mesmo de música de metro, do improviso rua, do metro. Metro, tudo. E agora também já consigo fazer alguns concertos, graças a Deus está acontecendo. Já pela visibilidade, já quando me chamam para fazer alguma coisa, já me pagam bem já Boa, e tal. Boa. Então foi nessa época, outubro, novembro de 2019. 7 anos a viver. Vamos recapitular aqui uma coisinha muito pequenina. Tu, quando tinhas 15 anos, tu não imaginavas que fosses chegar onde chegaste agora? Não. 20 também não. Com 20 a anos. minha perspectiva de vida, da onde eu vim, era muito pouco assim de sonho, assim. Era muito... Eu cheguei há um tempo a achar que eu ia viver o resto da vida trabalhando na obra, assim, tipo... Pois, abandonei tu não tens também muito o que te inspirar, o que ver, esperança. Tipo, eu nasci numa cidade interior, morava no interior. A minha volta não tinha ninguém que fazia arte, assim, tipo... Sempre tinha músicos, muitos músicos e tal, como eu disse, eu cresci na igreja, então tinha músicos e tal. Mas eu não tinha nenhuma perspectiva de vida em relação a isso, assim. Foi uma coisa que... Hoje eu falo com meu pai assim, ele fala, meu filho, você fez algo que é extraordinário. Estou muito feliz com o que você está fazendo. E era uma loucura. Tipo, hoje eu paro a pensar assim, tipo, mano, aonde eu cheguei antes... Tipo assim, né, talvez não era nem para mim estar vivo, talvez. Muitas coisas aconteceram na minha vida, tipo, muita loucura. Vamos, assim, há aqui também uma parte, um quadro, em que nós desenhamos uma fórmula. Eu sei que não há fórmulas para a vida, cada um tem a sua e as coisas vão acontecendo de forma natural. Mas provavelmente com 15 anos gostavas de ter acesso a esta informação, que alguém te abrisse os olhos, que te dissesse, tem fé, faz isto, faz aquilo. Se pudesses criar aqui uma pequena fórmula para o para o Wellington, de 15 anos, para motivá-lo a conseguir chegar até aqui. Imagina, estás a ver aqueles filmes em que tu passas os desafios todos e depois deixas um caminho para que o... Vocês já viram esses filmes? Malta, nunca viram? Já? Nunca viram? Fazes o trabalho todo e depois deixas um caminho para que a tua tribo encontre este caminho e faça o mesmo. Caraca. Se tivesses que deixar agora aqui uma rota para o Wellington, qual seria? Coisas que ele possa aplicar. O que é que te moveu? O que é que nos pode mover? Se formos todos Wellingtons, pessoas atreladas aos trabalhos, que não estamos satisfeitos, ou... Eu não estou agora a dizer para saltarmos do trabalho, não interessa se estou a comer o quê, não. Porque a tua escolha foi consciente. Foi ali um salto consciente.
que fórmula é que darias às pessoas, a quem te estiver a ouvir, a nós, Wellingtons? Olha, se eu fosse dar uma forma para o Wellington de 15 anos, a primeira coisa que eu falar para ele é não importar para que os outros falam para ele, primeira coisa. Que os outros sempre vão querer colocar ele para baixo, vão sempre diminuir os sonhos dele. Então, primeira coisa, não importa porque as pessoas vão pensar dos seus sonhos. Então, eu faço disso, foi isso a minha chave para me girar. Primeira coisa, eu não vou ligar para o que os outros pensam de mim em relação ao que eu faço. Então, antes, nessa época, eu pensava muito. Então, Wellington, não se preocupe com o que vão dizer de você. Vão dizer que você... Às vezes vão dizer que você está mendigando, às vezes vão dizer que isso não está certo que você faz. Então, o primeiro passo é não se preocupar com isso. E estudar o que você faz. Estudar, se aprofundar muito naquilo que você ama. Faz, estuda, porque é muito estudo. Tipo, a gente acha que fazer arte é coisa somente da imaginação, da cabeça, né? Mas isso envolve muito estudo e muito conhecimento, tudo isso envolve conhecimento, a vida envolve conhecimento, né? Então, a fórmula é essa, estuda o que você faz, ama o que você faz e não liga para o que os outros vão pensar, porque se eu ligar mesmo para o que os outros pensassem, eu já tinha parado de novo. Muito bom. Eu ouvi tudo, mas eu recebi aqui um contato da produção a dizer-me que não ouviu bem, tem que ouvir em rima, isso nós temos beat. Oh. Temos um instrumento. A produção não ouviu bem, isto é uma mensagem muito profunda. A produção diz que só percebe com um instrumental e com um beat. Temos um beat. Vamos meter aqui para ouvir bem este conselho. O Wellington, que está lá em casa e que está assim meio perdido. Eu gosto muito desta abordagem que segues e já partilhamos um pouco no café. Aliás, muito obrigada por me permitires conhecer-te um bocadinho. Porque eu estou a conversar contigo, mas estou-me a sentir inspirada para muita coisa na minha vida e eu sei que quem estiver a acompanhar isto também. Às vezes nós temos medo de coisas que ainda não aconteceram. E o medo nos paralisa até de respirar, até de tentar coisas que estão ao nosso alcance. E ouvir alguém que passou pelo que passou, que tu estás a contar aqui, e ver os passos que tu estás a dar agora, onde estás agora, e tu vives de arte. Isto é importante, eu sou angolana e... viver de arte é algo pesado, é bom, não é comum. É preciso um investimento externo, é preciso ter alguma herança, é preciso ter alguma sorte. Sim. Não basta talento, existem muitas pessoas talentosas que não conseguem viver de arte. Estou aqui a falar de várias formas de arte. Então, quando alguém diz que vive de arte, com o percurso que tu tiveste, isto merece um instrumental. Eu só estou à espera do instrumental, que eu preciso ouvir aqui a parte da... Você falou que você falou é verdade mesmo. Tem até uma frase que eu escrevi numa música minha que fala que o medo de não conseguir chegar te impede de partir, né? Epa! Quando você tem... Qual é a câmera? Esta? O medo de não conseguir chegar te impede de partir. Quando você tem esse medo. Estou a tirar do preto. Estão a ver aquela cena de atirar os papéis? Estou farta disso. Culpem o GDMC. Eu só quero o meu instrumental, produção. Conseguimos ter um instrumento. Não, temos beatbox. Temos beatbox. Isto é a melhor produção de todos os tempos. Posso fazer aquilo? Posso fazer... Agora vai. Tem os squats. Exatamente. Começamos com a nossa mensagem. Ok, vai. Yo. Pode ir um pouquinho mais rápido. Eu gosto dele mais. Ei. Ok, acomodado, deitado, eu estava pensando, estava trancafiado dentro de um porão, dentro do meu peito tinha vários sonhos, por isso que hoje eu sempre componho nesse mundo medonho, o que eu sigo todo dia, olhar para o céu, observar com Deus a sintonia, na alegria de viver o agora, de dentro para fora, e pode ter certeza fazendo minha história, por isso que eu tô aqui agora junto com a Sandra, e você sabe que a gente chega e comanda diretamente
gente de Luanda com o Brasil, representando na forma mais gentil. E quem sorriu viu que é o GDM rimador no comboio com ardor, fazendo verso no flow. Quem viu e até gostou, sorriu, viu que eu tenho esse sonho e tô correndo atrás. É para isso que a gente acorda e muito mais. Muito bom. Epá, eu agora quero saber a tua escala dos comboios para ir lá apreciar. É bom acompanhar-te pela internet. É bom saber este bocadinho mais sobre ti. Nós temos aqui um outro desafio. Olha. Isto é só desafios. Daqui para frente, não ia dizer só para trás, mas daqui para frente é só para frente. Daqui para... Há um outro desafio que é, tu vais dizer-nos quem é o nosso convidado, o nosso próximo convidado. Nós acreditamos muito em networking, em conexões, nesta conversa, por isso é que bebemos o café antes. E eu gostava que tu me apresentasses a alguém que seria bom eu conhecer. Olha, que bom desafio. Consegues pensar no nome? Olha, esta aqui, a Sandra tem de conhecer esta pessoa. Eu posso já dizer-te a minha vida para tu saberes o que é que eu preciso. Eu escrevo livros, apresento este programa. Eu conheço muitas histórias inspiradoras, muitas histórias. Tem muitos amigos aí que são imigrantes e que saíram do zero e estão conseguindo fazer uma história linda em Portugal. Eu posso te passar o nome de um amigo meu que está nesse trajeto. Faz isso, Jadene. Estão a ver aqui a promessa, a produção. Estão a ver aqui. Falo depois ou falo agora, não, Bia? Queres ligar para ele? Nós não vamos meter o som da chamada. Vou ligar para ele? Não, meu celular não está aqui comigo. Cadê meu celular? Deixa eu ligar para ele. Produção. Nós não vamos meter o som, vamos cortar o som da chamada, que isto é privado. Eu só preciso é que me confirmes que ele disse, olha, eu vou ter com a Sandra. Ok. Que é assim, nós quando estudávamos, quando estávamos na faculdade ou na escola... Está no silencioso? Então. Adoro! Peraí. Ligaste? E aí, mano? Tudo bem? Estou aqui com a Sandra aqui e você é o próximo convidado aí. Olha que da hora, vamos lá. Ia contar essa história e já tá marcado. Tem coragem? Vambora. Aí, é isso então, fechou. Falou. Tu não vai mais assim. Ele aceitou. Agora sim, o nosso podcast chega mais perto do fim. Muito obrigada pela tua conversa. Agradeço. Muito bom café, muito boa esta conversa. Tu és muito iluminado, muito cheio de boas energias. É bom estar contigo. Gostei muito de saber que tens Cristo contigo. Senti-me também inspirada em vários momentos. Eu sei que quem está lá em casa a acompanhar também se vai sentir inspirado. Queres deixar alguma mensagem para quem nos está a acompanhar? Algo que seja a tua mensagem de vida? Eu sei que tu te moves, o teu sabor é muito a fé. Algo que queiras partilhar com a nossa audiência? Sim, pode ser. Que eu acho que o mais importante da vida é a relação, no sentido... Então, a vida, se eu fosse falar uma palavra para a vida, seria relacionamento ou relação. Porque a forma que você se relaciona, primeiramente, com Deus, depois consigo mesmo e com o seu próximo, e com a vida, muda tudo. Então, a minha vida é baseada em relacionamentos. Hoje a gente fez um relacionamento, tem um relacionamento com a minha família, com os meus amigos. Então, tudo isso começa a partir de um relacionamento que eu tenho. Até que a gente falou, né, que eu falei sobre Cristo, que ele para mim não é uma religião, né, mas é o meu relacionamento diário com ele. Então, a vida é isso. Se eu fosse dar uma palavra para a sua vida, se relacione com Deus, consigo mesmo e com a vida, com a natureza, com tudo. Então, tudo é relação. A forma com que você se relaciona vai mudar tudo em você e ao seu redor. Companheiros, muito obrigada e hoje nós ficamos por aqui. Até